Muitas pessoas querem começar, né, a praticar o Ayurveda e vão para uma consulta de Ayurveda. E essas pessoas, algumas delas, muitas vezes perguntam: mas e aí, cadê meu plano alimentar? Eu quero um plano alimentar de Ayurveda. E a resposta é: um terapeuta, um médico do Ayurveda, ele nunca vai te dar um plano alimentar. Porque, na verdade, o que a gente faz é ensinar para as pessoas, primeiro, qual é a constituição, fazer com que a pessoa mesmo encontre a sua própria constituição, né, com a ajuda ali do profissional, entender qual é o desequilíbrio do momento. Então a gente precisa saber se tem um desequilíbrio Vata, um desequilíbrio Pitta, um desequilíbrio Kapha, entender os atributos desse desequilíbrio, entender o que eu preciso colocar na alimentação para contrapor esse desequilíbrio, né? E ensinar para a pessoa a partir disso quais são os tipos de alimentos que são bons para ela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um desequilíbrio Kapha, que está ganhando muito peso, ganhando muita gordura corporal, que está tendo estados de tristeza, de mente embotada, a mente pesada, aquela situação assim de mais preguiça, do corpo pesado. A gente precisa fazer com que essa pessoa entenda quais são os sabores que são melhores para ela. Então, nesse caso, os sabores mais importantes são o amargo, o adstringente e o picante. Então, a gente vai elencar dentro desses sabores quais são os alimentos mais interessantes. Por exemplo, para essa pessoa, vale muito a pena trocar o arroz pela quinoa, né? Pelo amaranto. A gente aqui no Brasil usa menos, mas o painço também é muito utilizado na Índia. Os milhetos em geral, né, são muito utilizados na Índia como alimentos anti-kapha. Essa pessoa precisa comer mais verduras de folha escura que tenham esse sabor amargo, picante, adstringente, de preferência essas folhas refogadinhas, porque kapha é frio, kapha tem um Agni baixo, então tem que dar mais alimentos cozidos para essa pessoa. Então essa pessoa também vai precisar reduzir o consumo de alimentos crus e priorizar o consumo de alimentos mais cozidos. Então, o Ayurveda, ele não tem um plano alimentar, ele te ensina o que você precisa neste momento. E muitas vezes o que você precisa no inverno, muitas vezes não, é sempre diferente daquilo que você precisa no verão, porque no verão o Pitta aumenta e no inverno o Vata aumenta. Então existem essas nuances, né? E a pessoa precisa, acima de tudo, sentir como eu estou hoje, né? Se você acordou num dia chuvoso, você não vai comer um alimento cremoso, docinho, tipo um mingau de aveia, que você sabe que esse alimento vai aumentar kapha. E o clima chuvoso, ele já é um clima mais kapha, né? Pelo contrário, se é um clima de vento frio, seco lá fora, um mingauzinho de aveia com um pouquinho de canela, um pouquinho de açúcar mascavo vai te fazer super bem. Então a gente tem que aprender a contrapor os próprios desequilíbrios e os desequilíbrios do ambiente dentro de nós, com a nossa alimentação.